Polícia do Paraná utiliza técnica do FBI para solucionar crime de grande repercussão nacional. E o que isso tem a ver com o meu estudo para a prova do concurso aí? Tem tudo a ver. Cola aqui no canal que eu vou te contar tudo agora. Vem! Fala guerreiro, seja bem-vindo ao canal Sindicância em 5 minutos comigo, David Duarte. Vamos direto ao assunto para não perder tempo. Vamos lá para o computador para ver o que nós temos para hoje. A Justiça condenou a 50 anos de prisão o réu Carlos Eduardo dos Santos, pela morte da menina Raquel Genofre. Vamos relembrar este caso. Em 2008 foi encontrada uma mala na rodoferroviária de Curitiba. E infelizmente lá dentro estava o corpo da menina, que havia desaparecido após sair da escola. Você deve se lembrar deste caso. Foi um caso de grande repercussão nacional. Ocorre que desde 2012 existe o Banco Nacional de Perfis Genéticos, criado pela Lei 12.654 de 2012. Mas até o início de 2019, este banco de dados contava com apenas 6.500 amostras de perfis de condenados. Hoje já deu uma melhorada nesses números, mas ainda está bem aquém do ideal. Dados revelam que no Reino Unido são mais de 6 milhões de dados. E nos Estados Unidos, mais de 12 milhões de perfis cadastrados nesses bancos de dados. E no Brasil? E no Paraná? Como anda a coisa? Bom, aqui no Paraná será retomada a coleta da amostra de DNA que foi paralisada em 2020. Muito claro, por conta da pandemia da Covid-19. E por conta da importância da situação, como no caso da Raquel que nós vimos agora, este procedimento deve ser retomado o mais rápido possível. Mas muita atenção agora. Vamos ver o que diz a lei sobre esse assunto e a importância de você estar estudando com material atualizado. Senão você dança no concurso. Para tudo. Deixa eu falar baixinho para não acordar a bichinha lá atrás. O Kraken tá roncando, tá ouvindo aí? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu no canal? Você já acionou o sininho para sinalizar todos os vídeos e as lives que a gente faz aqui para você? Você já deixou o famoso like do tio? Cara, deixa o joinha aí. Ajuda a gente. Depois eu prometo que eu não interfiro mais no vídeo de vocês, tá bom? Mas comenta aqui embaixo e compartilha geral aí. Mas não esquece o like do tio. E vamos continuar baixinho aqui para não acordar o bichão lá. Segue o vídeo. Então vamos lá, cessada aí a intervenção do nosso amigo aí, vamos seguir aqui, eu acho que já seguiu o conselho dele, é importante, tá bom? Vamos seguir aqui, vem pra tela comigo para você entender. Mas presta muita atenção, mas muita atenção mesmo, senão você não vai entender e vai se estrepar no teu concurso, tá? Isso é muito importante, é coisa atualizadíssima do mês passado, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na lei que criou esse banco de dados, então. A lei é a 12.654, acompanha aí comigo, de 2012. Ela altera, ela inclui um novo artigo na LEP, o artigo 9º-A, que diz o seguinte: os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da 8.072, que é a lei dos crimes hediondos, né, que você já está sabendo, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Tá certo? Isso lá em 2012. Então ficou assim. Tá? O artigo 1º da lei dos crimes hediondos relaciona então os tipos de perfis, né, criminosos que terão que conceder obrigatoriamente amostra de DNA para o banco de dados. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 1º. Então tá aqui. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2008-48. Vamos dar uma olhadinha aqui. Homicídio, quando praticado em atividade de tipo de grupo de extermínio, cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte. Vamos seguindo aqui. Roubo, rapidinho, tá, gente? Circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte, extorsão mediante sequestro, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, estupro. Lembre que atentado violento ao pudor não existe mais, né? Estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte. Vamos seguindo aqui. Se o computador me ajudar, tá aqui. Falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo.
ou que cause perigo comum, e assim vai. Olha só, crime de genocídio, crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, crime do comércio ilegal de armas de fogo, ou seja, todo esse pessoal aqui deveria ser submetido à coleta de DNA, de amostra de DNA para o banco de dados. Daí você sabe que veio o pacote anticrime de 2019, né, lá com então ministro Sérgio Moro, e propôs um monte de alteração legislativa, processual penal e penal, né? Nesse processo de criação de novas leis do pacote anticrime aí, teve alguma alteração na lei de execução penal, na LEP. Nós vamos estudar isso mais para frente, tá? E ali foi proposto uma mudança em relação a isso, ao código, a coleta de DNA. O juiz Sérgio Moro, na época ministro, quis acelerar esse processo, tá? E alterou algumas coisinhas. No entanto, o caput deste artigo permaneceu como estava, né, na proposta do ministro Sérgio Moro. Tá? Todos esses crimes considerados hediondos deveriam permanecer como estão ali e deveria ser coletado o DNA, tá certo? Na proposta, quando chegou no Congresso Nacional, houve uma mudança no caput do artigo 9A, tá? E esta parte eles mudaram, lá os deputados mudaram para o seguinte texto: o condenado por crime doloso, então já não é mais o artigo 1º da lei de crimes hediondos, tá? O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual, tá acompanhando aqui, ó, ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnicas adequadas e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Olha como reduziu a quantidade de perfis de condenados que deverão fornecer material genético para o banco de dados. Tá? Ocorre que esta parte foi vetada na época pela Presidência da República e se manteve então o texto mantendo o artigo 1º lá da Lei de Crimes Hediondos. Tá? Só que agora, em 29 de abril de 2021, não tem 15 dias atrás, foi derrubado este veto, de forma que este texto passou, tá aqui, ó, promulgação de partes vetadas. E assim, a lei de execução penal mudou então o caput do 9A, tá? Ou seja, mantendo esta nova, o texto que foi derrubado o veto, ou seja, vamos acompanhar comigo: o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, tá? Então, se você comprou a apostila agora, há 10 dias atrás, aí, está estudando com lei ultrapassada, não atualizada, cuidado! Isso acabou de mudar. Então, ainda constam por aí, se você for baixar a lei de criação, tá aqui, ó, tá válido. Tá? Tá válido. A lei 12.654. Tá? O texto tá aqui. Mas a LEP foi alterada. Quando? Agora, porque foi derrubado o veto, tá? E outra coisa, quando eu falo obrigatório, David, se eu trabalho lá na unidade penal, então, e eu tenho que coletar o perfil genético lá, a amostra genética do preso, e ele não quer conceder, eu tenho que catar ele à força, enfiar o cotonete na boca dele e arrancar o DNA dele? Não, gente. O obrigatório não é forçado. Se ele não quiser se submeter a isso, tá aqui o parágrafo 8º da LEP. Tá? Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Tá? Então você vai fazer um comunicado, vai passar por um CD, né? Comunicado disciplinar, vai haver um processo administrativo disciplinar contra o preso e possivelmente ele receberá uma falta grave por não se submeter. Tá? Então assim, obrigatório não é forçado, lembrem-se disso também. Tá bom? Então se liga para você não estudar errado, cara. Se liga aí na alteração legislativa, fica de olhos abertos, porque essa mudança é quentíssima, é de agora, do mês de abril de 2021. Tá certo? Então vamos voltar aqui comigo. E para você entender a importância e fechar agora o que a gente começou falando aqui da Raquel Genofre, do Carlos Eduardo, lá no início do vídeo, né? Foi este processo, esse banco de dados, esse perfil genético que permitiu identificar o Carlos Eduardo como o autor do crime da Raquel Genofre, o crime da mala aqui de Curitiba. Tá? Talvez se não houvesse este perfil genético, esse banco de dados,
talvez seria mais um dos crimes frente a vários que nós temos aí no país, né, sem solução. Então, veja, o DPEM vai, junto com a Polícia Científica, retomar esse processo de coleta de dados, de perfil genético, tá? E é muito importante que seja realizado e o Paraná consiga fazer esse cadastramento. 2. Você que está estudando para a prova, você viu a importância de estudar com a lei atualizada, tá? Aí certamente vem uma pegadinha, certamente vem uma coisinha nova na tua prova aí, tá certo? Então assim, galera, guerreiro, guerreira, gostou do vídeo? Foi esclarecedor para você? Fez algum sentido? Compartilha geral aí. Só não pode sair daqui sem dar o joinha, sem se inscrever no canal e acionar o sininho e sem deixar um comentário aqui embaixo. Escreva aqui a tua dúvida, a tua pergunta e o teu elogio ou sugestão ou crítica também. E o importante é que quarta-feira estaremos de volta às 20 horas. Foco e fé.